Esperar a galera chegar mais um pouquinho. Que deu aí, professor? Hã? Que deu aí? Cara, não sei, a galera não entrou. Eu mandei o link lá. Mandou. Mas por que para a aula assim do nada? É porque tem duração de 40 minutos, cara. Ah, sim, entendi. Porque tem duração de 40 minutos, mas eu acho que é de todos os professores faz isso, né? Todos, aham. Tem um jeito, cara. Tem uma opção de não pausar, entendeu? De seguir a aula diretão, assim, sabe? Mas não Tipo, pular sei, para mano. outra aula, assim, para É, outra transmissão direto. de não acabar o vídeo, entendeu? Tem uma opção que o vídeo ele não encerra. Que tipo, não, que a gente tá não falando assim, daqui a pouco, puf, acabou, daí volta. Na verdade, tem uma opção lá, só que daí é uma opção Pro e tudo mais, tem que. Até hoje eu não sei por que eles fazem pelo Zoom, ao invés de fazer pelo YouTube. Direto pelo YouTube, né? Isso. Cara, sabe que eu também fico com essa dúvida? Por que eu tô te falando isso, cara? Porque no outro cursinho que eu leciono, a gente faz pelo YouTube, cara. Faz live, os professores fazem a live pelo YouTube, entendeu? O professor Brian falou bem assim, mas pelo YouTube dá para qualquer um entrar na live. Daí eu disse para ele, mas tem como você deixar privada a live, né? Sim. É, e na real, não sei, mano. De verdade mesmo. Por que que eles não, não adaptam isso ou mudam, enfim, Eu vou deixam falar com o Dirley sobre isso aí. de deixar mais fácil, né? Porque acho que Ah, bem até mais fácil. acho que incomoda até vocês no sentido da a gente está numa linha de raciocínio, por exemplo, história, até que é tranquilo, mas por exemplo, tá uma aula de matemática, uma aula de biologia, uma aula de química, que é um pouquinho mais tenso, ou física, que é um pouquinho mais tenso, daí o professor tá falando lá, o Thiago tá falando lá, e daí vem, puf. Sexta-feira aconteceu isso. O professor tava passando, acabou a transmissão, aí ele ficou falando sozinho, só que eu e outra menina tava na sala. E a gente viu ele explicando, só para quem tava na live perdeu a explicação. É, é, por quê? Porque daí o cara tem que parar de voltar, mas, enfim, tem que conversar com a direção lá, tal, com a Mariana também. Acho que os professores já meio que já conversaram, assim, mas não sei também, na real, o que rola. Eu vou falar com o Dirley sobre isso aí. Ele vai. Eu até dei a ideia para ele fazer no YouTube, Uhum. mas ele ficou de conversar com os professores. É, na real, seria uma boa, né, cara? Sim, ia facilitar bastante. Ah, com certeza. Vocês estão conseguindo ver a imagem aí? Ah, agora deu. Deu? Então, beleza. É, daí fica tipo essa parada da, não sei o que, porque as aulas elas vão pro YouTube depois, né, cara? Mas não sei também o que o Jerley lá ele pensa. Então, assim, ó, o primeiro rei germânico, voltando à nossa aula, o primeiro rei germânico a se converter ao cristianismo, isso foi muito importante, foi o Clovis, porque ele era germânico, ele se converte não porque ele está acreditando em Deus, em Jesus, não, não é por isso. Na verdade, essa percepção dele se converter à igreja e ao catolicismo é porque ele percebe que a maior parte dos romanos que vivem em Roma são cristãos. E ele percebeu, bom, cara, para eu ter um poder maior, para eu concentrar o poder em minhas mãos e para ter apoio da igreja, que era muito importante naquela época, a igreja católica, e ter apoio da igreja, eu tenho que me converter. E é isso que ele faz. Então, Clovis lá, ele é o primeiro rei germânico e rei franco
a se converter ao catolicismo, ao cristianismo, para expandir o seu poder lá, seu domínio e fazer alianças com a igreja. Beleza? Após lá a morte do Clovis, assumem outros reis, outros governantes. Um dos principais governantes é o Carlos Martel. Ele tem esse nome Martel porque Martel vem de martelo. Então o nome dele é Carlos. Ele tem um apelido lá de Martel. Mas por quê? Porque esse Carlos Martel, tempos depois do Clovis, né, bem para frente do Clovis, no século VII mais ou menos, 8, esse Carlos Martel, ele luta contra os islâmicos e ele expulsa os islâmicos da Europa. Professor, mas por que o apelido dele é Martel? Martel vem de martelo. Porque a principal arma dele de combate era um martelo. A principal arma desse governante era um martelo e daí ficou-se a alcunha Carlos Martel. Carlos Martel faleceu, assume o filho dele, chamado Pepino. Isso mesmo. Não é Picles, é Pepino. E Pepino o Breve. Professor, mas por que Pepino o Breve? Porque o Pepino o Breve é o cara de baixo, tá? O Carlos Martel de cima, o de baixo aqui é o Pepino. Porque o Pepino o Breve, ele era baixinho. Pepino o Breve, ele era baixinho. Por esse motivo, deram o apelido dele de Pepino o Breve. Percebam que o bullying durante o finalzinho do Império Romano e Idade Média corria solto, né, gente? O Bullying cara já naquela era época, zoeiro, já, professor. já corria solto, não perdoavam nem o rei, porque o rei lá, o Pepino, ganhou o apelido, a alcunha de O Breve, porque ele era baixinho, beleza? O Pepino o Breve, também da dinastia Merovingia lá, e o Pepino o Breve, ele dá para a igreja um território específico, chamado de Estados Pontifícios. Então, uma coisa muito importante que o Pepino faz, ele concede à igreja um território para ela, que são os estados pontifícios. Atualmente, esse território é o Vaticano, beleza? Atualmente, esse território chamado Estados Pontifícios é o Vaticano, tá bom? Após a morte, agora sim, desses caras aí que eu falei, agora acho que vem o que é o mais importante, que é aquele que com certeza ele pode vir a cair alguma coisa para vocês no vestibular, que é o Carlos Magno. Cara, o Carlos Magno, ele é filho do Pepino, o Breve. Carlos Magno, filho do Pepino, o Breve. Ele era um rei germânico, mas ele começou a fazer uma aliança muito forte com a Igreja Católica, dando início uma aliança muito forte com a Igreja Católica, dando início lá ao que a gente vai chamar de Império Carolíngio. E o Carlos Magno, ele expande o território germânico, ele expande todo o território germânico, e ele, por ser um território muito grande, ele não consegue controlar tudo, ele faz uma coisa muito importante. Ele começa a fragmentar o Estado. Os outros reis germânicos fortaleceram o Estado e unificaram ele em suas mãos. O Carlos Magno, ele começa a ampliar muito e expandir muito o território europeu durante a Idade Média, durante o primeiro período lá da Idade Média, e ele começa a dividir, doar terras para as pessoas. Ele começa a dar cargos, títulos de nobreza para as pessoas. Ele começa a dar cargos de condado, marca, ducado, para visconde, marquês, duque, arquiduque. E, querendo ou não, esse estado começa a ser fragmentado.
esse poder do Carlos Magno, ele começa a se fragmentar aos poucos. Por quê? Porque a partir do momento que ele começa a doar terras para as pessoas, para os nobres começam a cuidar dessas terras do jeito que eles bem entendem. Então esses nobres, eles passam a cuidar dessas terras do jeito que eles bem entendem, dando início a uma parada muito importante chamada feudalismo. Então o feudalismo, ele surge com o Carlos Magno, a partir do momento que ele começa a doar terras do seu reinado para nobres, mantendo a suzerania e a vassalagem. Beleza? O feudalismo a gente vai falar mais fortemente na próxima aula, lá da apostila 4. Basicamente, a gente vai comentar bastante coisa do feudalismo. Mas o Carlos Magno, ele foi um imperador que fortaleceu o Império Franco, influenciou o feudalismo sob o aspecto econômico. Sua economia era essencialmente agrária, ocorrendo um extenso processo de ruralização da sociedade. Então, assim, durante o governo do Carlos Magno, querendo ou não, as cidades elas foram enfraquecendo. Durante o governo do Carlos Magno, as cidades europeias medievais elas foram enfraquecendo. Por quê? Porque as pessoas estavam cada vez mais concentradas no campo. Beleza? E com a cidade enfraquecendo, um aspecto muito importante da sociedade vai se perdendo, que é o comércio. Então, o comércio, durante o início da Idade Média, ele vai se enfraquecendo e chega ao ponto das pessoas não se importarem mais em fazer comércio umas com as outras. Por quê? Porque tudo está voltado para o campo, para o feudo. Beleza? Porque as pessoas elas estão nesse feudo e elas não saem dali, elas passam uma vida nesse local. Então isso é importante da gente comentar também. E o Carlos Magno, essa expansão territorial, ela vai até o século VIII, mais ou menos, e dele acaba falecendo lá, e com a morte dele assume seu filho, Luís o Piedoso. Querendo ou não, ocorrem novas invasões bárbaras, daí sim dos vikings. Os vikings surgem a partir do século IX, praticamente, tá? E após a morte lá... E após a morte do filho do Carlos Magno, Luís, quando ele morre, o governo ele tem que ser dividido em 3 partes, porque os netos do Carlos Magno não conseguem controlar esse governo tão forte e tão rico. Eles dividem. Vocês estão conseguindo olhar no mapa ali, ó? Esse reino franco, ele é dividido em 3 partes principais. Ele é dividido entre os 3 netos do Carlos Magno. Exatamente. Um dos caras era Calvo mesmo, o apelido dele. Perceba que o bullying estava rolando solto. Então, assim, após lá a morte do Carlos Magno e do seu filho, os seus netos não conseguiram controlar o reinado do avô. Então eles tiveram que dividir esse império carolíngio em 3 partes principais, fazendo com que houvesse uma fragmentação política e social. Beleza? E essa fragmentação aumenta muito o poder da Igreja Católica e também faz com que as pessoas lá, como é que eu vou falar para vocês? Faz com que as pessoas elas se enfraqueçam no sentido nobres, porque é tudo voltado para o campo. E esqueci de comentar, gente, uma coisa muito importante. A Idade Média, ela é dividida em 3 períodos, em 2 partes principais. Isso é importante vocês anotarem aí, em qualquer lugar que você esteja vendo, que a Idade Média ela é dividida em 2 tempos cronológicos bem distintos. O período correspondente à Alta Idade Média. Então a Idade Média ela é dividida em Alta Idade Média, que vai do século V ao século IX, e o período correspondente à Baixa Idade Média,
que vai do século IX ao XV. Então, o período conhecido como o período do século V ao século IX é conhecido como o período da Alta Idade Média. E o período conhecido do século IX ao XV é chamado de Baixa Idade Média. Por quê? Porque durante o século V ao IX há um fortalecimento, uma expansão das ideias medievais e principalmente um novo processo econômico, social começa a surgir na Europa a partir do século VIII, que é o tal do feudalismo. O feudalismo surge na Europa, por isso esse período é conhecido como Alta Idade Média. A partir do século XI, querendo ou não, esse processo ele vai enfraquecendo, esse processo feudal, por isso daí Baixa Idade Média, tá? Então, durante a Alta Idade Média, a gente tem o fortalecimento e a ascensão do que a gente conhece como feudalismo. Cara, uma coisa muito importante. Feudalismo vem de feudo. Professor, o que é feudo? Cara, feudo é terra. Feudo é uma extensão territorial. É uma propriedade rural. Isso é o feudo. Beleza? O que é um feudo? O feudo é uma extensão territorial medieval. E as pessoas elas vão começar a viver e frequentar esses feudos. As pessoas vão passar a viver em volta e ao redor desses pequenos locais chamados de feudos. Beleza? Então há uma ruralização da sociedade, fragmentação do poder real. Lembra que as pessoas lá durante o Império Romano, o finalzinho do Império Romano, eles iam para o campo em busca de proteção? Olha aí, ó. O que é essa proteção? Proteção em troca de trabalho. As pessoas não viravam escravas, elas estavam se tornando servas. Num contrato chamado contrato de dependência e fidelidade entre sucerania e vassalagem. Naquela época lá, como é que você sabia se uma pessoa era rica ou não? Não era dinheiro, gente. Porque o dinheiro aqui, ele não vai valer mais nada. O dinheiro em si, ele não vai valer mais nada. Por quê? Porque cada feudo vai ter seu próprio dinheiro. Então, como é que você sabia se uma pessoa era rica ou não? Com o tamanho da posse de terra que ela exercia. Beleza? Dependia muito do tamanho do seu feudo. Isso determinava se uma pessoa era rica ou não. Tem vários filmes falando sobre esse contexto de Idade Média, que vale muito a pena vocês assistirem. Tem vários filmes que falam sobre esse contexto de Idade Média. Eu não estou com eles aqui agora, mas duas indicações para vocês de filmes sobre o período conhecido como Idade Média. Existem vários filmes, né? Mas assim, fala mais sobre esse período do feudalismo e tudo mais, e características. Coração Valente, não sei se vocês já ouviram falar desse filme, é do Mel Gibson. Coração Valente. E outro filme também, eu acho que esse provavelmente vocês já assistiram alguma vez na escola, ou você já viu em algum lugar, que é o filme do Robin Hood, um de 2010 e tudo mais. Vale muito a pena, tá? Então esses dois filmes aí sobre o período medieval é uma dica para vocês entenderem esse processo conhecido como feudalismo. Tranquilo, gente? Tudo certo? Esse aqui é um exemplo de um feudo. A gente vai falar melhor sobre eles na aula 7, tá? Então, só para a gente encerrar e finalizar certinho, beleza? O que acontece? Só para a gente finalizar essa primeira parte aqui com a apostila 5 e a apostila 6 de História A. Na apostila 5 lá, de História A, da aula 3, a gente falou sobre os fatores que levaram ao fim do Império Romano. Foi uma série de fatores que levou ao fim do Império Romano do Ocidente, né? Em especial, a divisão desse império
Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente, beleza? E também a gente analisa, já na aula 6, a formação do Império Bizantino, que é o Império Romano do Oriente, essa ruptura da Igreja Católica com o Oriente lá, que dá início a essa cisão que a Igreja Católica Apostólica Romana, que a maioria das pessoas conhecem, e a Igreja Ortodoxa, e também a gente tem início lá, a ideia, a base do que viria a ser o feudalismo com as invasões germânicas. Beleza? E o fortalecimento da Idade Média. Lembrando que a Idade Média ela começa em 476 e é um período que durou 1000 anos. Tá bom? E esse período de Idade Média a gente divide ele em duas partes. Baixa Idade Média e Alta Idade Média. Alta Idade Média e Baixa Idade Média, beleza? Cara, uma das principais características do contexto de Idade Média é o feudalismo, tá? E esse conteúdo aqui de feudalismo, cara, vocês viram eles quando você vê feudalismo, quando você tá lá no 7º ano, no primeiro trimestre do 7º ano, você ouve falar sobre feudalismo e você também escuta falar sobre feudalismo quando você está no primeiro ano do ensino médio. Então, nas duas ocasiões que você vê feudalismo na escola, é lá no 7º ano do Fundamental 2, à tarde lá e tudo mais, aquelas turmas pouco agitadas, né, gente? E quando você está no primeiro ano do ensino médio. Mas aí é um outro contexto, eu não sei vocês, mas no meu primeiro ano do ensino médio eu estava com a cabeça lá, sei lá onde. E é importante a gente dar uma relembrada e tudo mais sobre esse contexto. Tem um livro aqui, gente, que eu vou indicar para vocês. Esse livro é fininho, mas vale a pena vocês darem uma... É bem facinha a leitura dele. E ele é bem didático, olha, é bem fininho. Não sei se você consegue enxergar. Uma breve história da Europa. Essa capa aqui. Uma breve história da Europa. Assim, para quem gosta de história, gosta de leitura, é um livro bem fininho lá e ele é dividido por pequenas características, mapinhas lá, é bem tranquilo, bem bonzinho de ler. Vale muito a pena para você dar aquela boa entendida. Beleza, gente? Tranquilo? Alguma dúvida? Na aula que vem, eu vou, quando a gente encerrar por aqui, eu vou gravar um vídeo aula para vocês também sobre o imperialismo. E daí na próxima aula a gente vai falar sobre história do Brasil, tá? Então na próxima aula daí a gente trabalha história do Brasil. Beleza, gente? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Beleza, professor. Tudo tranquilo aí? Valeu, gente. Abraço. Abração, professor. Boa noite aí. Boa noite, Valeu. Vitor. Falou. Tchau, Vitória. Valeu, Vitor. Até mais.